A paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um vídeo aula do nosso Seminário Teológico do IBBC, apostila de número 3. Entramos na doutrina do homem, ou antropologia. Estudaremos nessa disciplina a existência humana no prisma da criação, queda e salvação. No que diz respeito ao assunto, consideraremos o ponto de vista bíblico cristão. Nem por isso deixaremos de apresentar outros conceitos abordados por outros segmentos científicos, religiosos ou ainda especulativos. O importante não é se as outras posições são corretas ou não, mas que, como estudantes de teologia, conheçamos outros pontos de vista que visam somente fortalecer nossas convicções acerca do fato. Página 265, Criação. A palavra antropologia significa estudo do homem. É uma composição grega formada por antropos, homem, e logia, estudo. A antropologia estuda a história natural do homem, é a ciência que estuda o homem. Há várias ciências que se preocupam em estudar o homem, dentre elas a antropologia científica, que tem como objetivo estudá-lo a partir de suas características físicas. A antropologia religiosa entende que o homem não é apenas um ser vivo, animal, vegetal, biológico, mas que é um ser espiritual, e assim deve ser estudado de forma física e espiritual. Por isso chamamos de antropologia religiosa. A origem do homem. O homem, desde a antiguidade, vem se preocupando com suas origens, como, por exemplo, A. Como nasceu o primeiro homem. B. O homem seria uma evolução do macaco. C. O homem teria vindo de outro planeta. Outra preocupação da ciência é descobrir quais são as características que diferenciam o homem do outro. A altura, a cor da pele, o cabelo, as diversidades de línguas. E procurando identificar os indivíduos a partir de suas características pessoais, surgiram muitas teorias, onde existe a crença de alguns que seus antepassados foram deuses diversos, uns totalmente diferentes dos outros. Talvez seja essa uma das tentativas para explicar a razão porque muitos povos adoravam seus antepassados como se eles fossem deuses tais como os egípcios, os babilônicos, os filisteus, os gregos, os etíopes. Dos povos antigos, somente os hebreus eram monoteístas e não deviam adorar outros deuses ou ainda prostrar-se diante de nenhum animal ou astro celeste. Eles se identificavam como o povo de Javé por possuir um único Deus. Teorias da origem do homem. Existem vários mitos e teorias quanto à origem do homem. Apesar de termos convicções de qual seja a verdadeira, por diversos motivos, conforme estudaremos, apresentaremos as principais para que você esteja informado quanto ao que pensam outras pessoas e grupos acerca do assunto. Evolucionismo biológico. Para um segmento da antropologia conhecida por evolucionista, o homem é uma raça que evoluiu de organismos unicelulares para seu estado mais elevado por meio de uma série de transformações biológicas ocorridas em milhões de anos, onde muitos acreditam que o ser humano tinha vida marítima, uma pequena célula que deu origem a outra forma de vida e, com o passar dos anos, foi tomando uma nova forma, em cada etapa de sua existência, até chegar ao homem como forma final do processo. Esse é o pensamento evolucionista. O criacionismo bíblico, página 269. As escrituras sagradas descrevem em Gênesis 1, 26 ao 27, 2, 7 e 21, 23, a criação do homem, onde o primeiro homem, Adão, que no hebraico é Adam, e significa avermelhado, ou aquele que foi feito de Adama, terra, e que tem a pele cor de Edom, vermelho, por causa do Dan, sangue. Não podemos entender
que o homem seja apenas uma criação de Deus. O homem é mais que uma criatura, pois existe entre o homem e Deus uma relação mais profunda, mais significativa. O homem foi criado para viver numa situação familiar com Deus, numa íntima comunhão. Um conselho celeste na criação do homem. Quando Deus criou o homem, de acordo com Gênesis 1, 26 e 27, aconteceu uma reunião celeste, um conselho no céu para determinar a criação do ser humano. Talvez para cuidar de detalhes da criação, como seria o homem física e espiritualmente. A Bíblia menciona o uso do verbo façamos, o que indica a realização desse conselho celeste e a conclusão que chegaram. Essa reunião definiu a criação do ser humano, a estrutura física do homem, a estrutura espiritual do homem, os objetivos de Deus para com o homem. A criação do homem difere das outras criações. Quando Deus criou os animais, os peixes, as estrelas, o sol e a lua, Deus utilizou o verbo, a palavra, para criar tudo no universo infinito e na terra. Exemplo, e disse Deus, haja luz. No caso do homem, mas a criação do homem, Deus utilizou material pré-existente para fazer o corpo físico. E na parte espiritual, soprou em suas narinas, e o homem tornou-se alma vivente. O homem foi criado superior aos outros seres vivos. Quando Deus criou o homem, ele já havia criado todos os outros seres vivos. As plantas, os peixes, os animais, Deus fez o homem superior a tudo o que existia até então. O papel do ser humano no plano de criação de Deus. Função: dominar a criação, multiplicar-se, povoar a terra, alimentar-se, trabalhar e obedecer a Deus. Todos os instintos básicos que fazem parte da natureza humana são meios pelos quais Deus é capaz de cumprir as suas funções de maneira natural, pelos quais o homem é capaz de cumprir as suas funções de maneira natural, sem que as mesmas pesassem sobre ele como fardo. Instintos, o desejo de dominar, o sexo, o desejo de se alimentar, o desejo estético. Vamos fazer aqui instintos, o desejo de dominar. Gênesis 1, 28b e Salmo 8, do 6 a 8, pecado, soberba da vida. O sexo, Gênesis 1, 28 e 2, 24, depravação sexual. O desejo de se alimentar, Gênesis 1, 29, 3, 6, excesso, glutonaria. O desejo estético, Gênesis 2, 9, a parte A, e 3, 6, cobiça dos olhos. O homem tinha de se multiplicar para povoar a terra a fim de dominá-la. É importante observar que devia dominar a terra, mas não como se fosse o seu dono, porque toda a terra pertence ao Senhor. O homem não é dono da criação, e sim mordomo de Deus, com a função de tomar conta das obras das mãos de Deus. A natureza do homem segundo a Bíblia. De acordo com as Sagradas Escrituras, o homem possui dupla natureza, a física e a espiritual. Ele tem um corpo físico e esse corpo possui um espírito. O homem foi formado do pó da terra e assim o corpo humano é formado por material inorgânico, que recebeu um tratamento plástico de Deus, o Criador da terra. A palavra hebraica para formou é Yetzer, que significa Deus forma, modelou, ou seja, recebeu a ação de um artista plástico que dá ao barro a forma que deseja. No momento em que Deus criava o homem, o Criador já o preparava fisicamente para obedecer à vontade divina, tais como multiplicar-se, povoar a terra, dominar os peixes, aves e animais e amar. E assim o Criador colocou no corpo humano tudo o que seria necessário para torná-lo feliz e realizar-se o propósito para o qual havia sido criado. A natureza física. O elemento físico do ser humano é diferente de todos os demais seres vivos, embora alguns cientistas afirmem que há semelhança com o macaco, assim também como o homem não se parece com seu Criador no aspecto físico.
visto que Deus é espírito, e espírito não possui forma. A natureza física do homem foi criada única, especialmente para o homem. Nem Deus, nem os anjos, nem os animais possuem características parecidas. E mesmo Cristo, que assumiu forma humana, a Bíblia apresenta outras formas de Cristo ao se manifestar aos homens, como se constata em Apocalipse 5:6. Deus assumia a forma humana na antiguidade. No Velho Testamento, por muitas vezes, Deus, para se comunicar com os homens, assumiu a forma humana. Isso é muito compreensível se entendermos que Deus é um ser espiritual e o homem um ser material. Dois mundos diferentes e opostos um ao outro. Por isso, quando houve a necessidade de Deus se revelar aos homens no Velho Testamento, Deus assumiu a forma humana e com isso conseguiu se revelar ao homem. Deus assumia a forma humana na teofania. Houve sempre da parte de Deus as tentativas de se revelar aos homens usando meios que tornassem possível essa revelação. Com isso, identificávamos pelo menos duas formas em que ele se apresenta. Visões subjetivas é quando Deus se revela ao homem e este não está consciente. É, por exemplo, o caso da visão de Jacó ou o sonho de José. Visões objetivas é quando Deus se revelava ou se comunicava com o profeta e o mesmo estava consciente. Nesse caso, ocorria o que os teólogos chamam de teofania, que significa aparições divinas. Teofania é um conceito de cunho teológico que significa a manifestação de Deus em algum lugar, coisa ou pessoa. Tem sua etimologia enraizada na língua grega, teofaneia ou teofania. É uma revelação, manifestação sensível da glória de Deus, ou através de um anjo, ou através de fenômenos impressionantes da natureza. Uma das importantes teofanias foi a manifestação do Senhor a Moisés, quando exortou a liderar a fuga do povo hebreu do Egito. Deus assumiu forma humana em Cristo. É significativo o fato de que Deus dispõe de muitas maneiras para se revelar, tenha escolhido a encarnação humana como expressão máxima de sua revelação. Se Deus tinha em vista a encarnação de seu Filho para a salvação do mundo, as formas de revelação em sonhos, visões subjetivas e objetivas, facilitaram a identificação de Deus em Jesus Cristo. Assim, o homem foi feito à imagem de Deus. O homem feito à imagem de Deus podia entender um Deus que se fazia à imagem do homem. Nós encerramos na página 273 e prosseguimos no próximo vídeo na página 274.